Olá! Dados do Sebrae apontam que em Campinas, registrados como comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, nós temos 4.747 MEIs. Deste número, 75,29% são mulheres. Elas somam 3.574 empreendedoras neste segmento. E é esse tema do nosso programa que compõe aí o mês de março, o mês da mulher, mostrando o poder feminino também no empreendedorismo. E hoje eu converso com a Adriana Ribeiro, que vai falar um pouquinho da sua trajetória. Ela que, como muitas histórias, antes trabalhou lá de carteira assinada. Adriana, me conta um pouquinho sobre essa questão, trabalhando de carteira assinada, em que momento você teve esse despertar para o empreendedorismo? E me dará um prazer receber você aqui, menina. Muito obrigada, viu? Eu quem agradeço. Eu trabalhei 18 anos de carteira assinada e eu sempre gostei muito de me dar numa totalidade. Eu sempre gostei de me doar muito. E aí, em 2018, meu marido me fala: acho que tá na hora de você trabalhar para você. Você empreendia dentro do seu modelo de trabalho CLT, é isso? Empreendia para os outros. Empreendia para os outros. E aí eu falei: meu Deus, e agora? E a gente teve a virada mesmo de chave em 2022, quando eu decido sim abrir a empresa e fazer tudo conforme a lei manda, né? E buscar conhecimento para que essa área fosse realmente promissora para mim. Eu sabia que sem conhecimento eu não ia conseguir. De 2018 a 2022, o que você fez? Foi uma transição? Você ficou trabalhando informalmente, como empreendedora? Me conta essa trajetória nessa lacuna. Eu trabalhava com carteira assinada ainda. Ainda? Foi o despertar mesmo. A gente começamos a projetar o que nós faríamos. Se ia ser moda feminina. Ah, começou a planejar então. Planejamento. E aí meu marido falou: Dri, acho que você tem que fazer o que você gosta, né? E eu sempre desejei muito a moda feminina por uma questão minha mesmo. Então eu falava que nós não tínhamos muita qualidade, enfim, em alguns segmentos. Então eu sempre quis buscar o melhor. Sim. A partir daí, então, quando foi que em 2022 você falou, é hora de alçar voos solos? Eu estava trabalhando, e aí eu sonhei que um dia eu teria um espaço. Eu tinha malinhas ainda, né? Eu comecei a projetar malinhas dentro do meu apartamento e eu falei: eu preciso de espaço. Como assim malinhas? Você levava essas malas nas casas das clientes, é isso? Também. Ou então elas iam na sua casa? Tá. Aí eu falei: agora eu preciso, né, projetar isso, algo mais seguro para mim. E eu comecei a pedir para o Senhor. Falei: Deus, me mostra. E um dia ele me mostrou, eu tinha um sonho que eu ia conseguir fazer isso da melhor forma possível. E foi acontecendo conforme o meu sonho. Então eu consegui ser demitida depois de muitos anos, eu consegui tudo que Deus planejou realmente acontecer. E aí desde então a gente começou a estudar o segmento, viajar, nós viajávamos muito até eu descobrir aonde que eu ia pegar a mercadoria, da onde ia ser fornecida a mercadoria. No início, então, você fazia essas viagens para vários locais, conhecendo vários fornecedores. Ia para Minas, Goiânia, ia para o Sul. Mas você já tinha um estilo com o qual você queria trabalhar? Tá. Eu queria uma moda mais modesta. Tá. E aí, onde foi que depois você fez essas parcerias ou você continua fazendo essas viagens? Eu não faço mais. Hoje assim, eu já tenho as empresas que me fornecem, né? E é hoje os representantes que vêm aqui a minha empresa com a coleção. É muito raro eu estar indo viajar agora, graças a Deus. E como foi, então, conquistar essa fidelidade do seu fornecedor? Porque no começo você disse, olha, eu fui de porta em porta, praticamente. E hoje não, eles sabem quem é a Adriana Ribeiro e vêm até você. Eu falo que é um prestígio, né? Eu falo que é muito bacana hoje você ser procurada e falar: gente, eu vim com coleção nova, já vamos projetar. Então, por exemplo, eu tô começando a receber o inverno agora, coisas que eu comprei lá em outubro, setembro, né? E tem pessoas que hoje elas estão, por exemplo, pegam de São Paulo e elas vão buscar. Não, eu já projetei a minha coleção desde setembro, outubro. Então a coleção já está comprada e eu já estou recebendo, por exemplo, de inverno.
Hoje, quando a gente fala em números, inclusive eu falei de 75% de mulheres nesse segmento, o que você vê como diferencial para conquistar esse cliente? Já que a gente vê, inclusive você falou, tem gente que vai em São Paulo buscar roupa e revende. O que você, como empreendedora, até buscando, como você disse, essa moda um pouco mais recatada e tudo mais, como você vê esse estudo e esse planejamento para conquistar esse público? Eu acho primordial é o atendimento. E eu acho que a questão hoje no Instagram, ele faz essa conexão também. A pessoa busca alguém parecido, ela busca alguém que fala o linguajar dela, e eu gosto muito do atendimento personalizado, né? Eu falo que hoje eu recebo uma cliente que tem muito busto, por exemplo, e ela fala, Adri, eu não quero que chegue a atenção aqui em cima. Então a gente tem todo um cuidado para atender, justamente para que ela saia daqui satisfeita e ainda mais se sentindo linda, né? Sim. E, além disso, você também tomou uma outra decisão. O seu espaço não é um espaço que a gente chama ou num shopping ou naquela loja de rua. Qual foi a estratégia? Eu queria ter liberdade. Eu sempre prezei muito, porque no CLT eu viajava, eu ficava muito fora de casa, mãe, nem meu filho, eu não vi meu filho crescer. Então, ele foi criado por escola, por vó, por pai, né? E eu falava, não, eu quero ter um espaço aonde o meu foco seja, de repente, muito mais o online do que realmente o físico, e que eu tenha liberdade para vê-lo crescer como eu não pude na infância. E como você trabalha dessa forma online? Online. A gente vende pelo Instagram. Eu atendo aqui no showroom de terça a sábado, das 9 até as 5:30 na sexta. E no sábado eu atendo das 9 à 1. Mas a maioria das minhas vendas vem do online. Sim. Então o Instagram me ajuda muito. E eu também faço atendimento chamada de vídeo, o cliente entra em contato. Então a gente tem um atendimento bem personalizado. Você inclusive comentou, quando preparou esse espaço para a nossa gravação, que você faz lives aqui. Me conta dessa estratégia também. Eu faço live a cada 15 dias. E as clientes é muito engraçado, porque elas esperam, né? Elas já ficam assim, quando vai querer? Quando vai querer? Gente, isso é muito gratificante. A live começou quando? Lá na pandemia ou você já fazia? Na pandemia a gente não fazia, porque em 2022, quando eu lanço o meu espaço, a pandemia ela Já tinha passado. tinha passado. Mas antes você estava no CLT, então. Tá, sério. Ok. E aí a gente começou as lives em 2023, intensificamos isso. E hoje é um dos Quinzenal. as minhas clientes. Essa live, ela é o quê? Para você mostrar a nova coleção, você faz uma espécie de desfile. Como que ela funciona? Conta para mim. Eu gosto de fazer a cada 15 dias ou uma promoção e um lançamento. Eu tenho lançamento diário, então assim, a cada 15 dias eu gosto de pôr um pouco de promoção, um pouco de lançamento. Tem live só de promoção, vai variar muito na estação que a gente vai se encontrar. Tem duas coisas quando a gente fala no mercado de moda, até porque o Ser Empreendedor já entrevistou outras mulheres que atuam nesse segmento. Uma, inclusive, nos disse o seguinte: eu pagava influencer para mostrar as minhas roupas, e eu passei a vender muito mais quando eu mesma passei a vestir as minhas roupas. Como que é isso para você? Isso é real. Hoje assim, a mulher ela tem uma barriguinha, ela tem um pneuzinho. Então, quando você mostra isso na câmera, né, você fala, gente, ó, eu tenho isso, eu tô com um shortinho por baixo, mas isso valoriza aqui, elas se sentem super próximas da gente. E eu faço uma coisa, Mena, que eu gosto muito. Então, tem lives que tem clientes minhas aqui provando. E elas se sentem super parte disso. E eu acho que isso é um gancho, assim, que elas se sentem à vontade para comprar. Então, elas já perguntam assim, pra mim na live, serve em mim, Dri? Eu falo, puxa, é uma confiança muito grande que elas têm. Então, na live em si, elas já perguntam, Dri, serve em mim? Porque senão eu pego. Então, eu falo, isso não tem preço, né? Conhecer o corpo de cada cliente que compra de comida. Sim, por outro lado, a gente pensa também em toda essa programação, desde que você começou lá em 2022, você disse, olha, eu fui mandada embora do meu trabalho e tudo mais. Naquele momento, o dinheiro da sua rescisão você usou para abrir seu negócio ou não? Não. Porque na época a gente tinha sonhos de comprar um apartamento maior. Então eu guardei esse dinheiro. E se eu te falar, eu comecei tudo no cartão de crédito.
quanto você empenhou? Vamos. Eu falei, Deus, se for para ser, vai ser. Então, minha primeira compra foi R$ 6.000. E a gente foi comprando móveis, foi comprando as coisas. E eu galguei passos muito pequenos no início, com medo de errar. Com as sacolas, com as malas, né, que você conta. Porque eu tinha muito medo. Mas assim, graças a Deus, tudo fluiu. Você contou que no início fez vários cursos. Quais são esses cursos que você realizou? Do Sebrae, que me ajudou muito, uma virada de chave. Quais do Sebrae? Você lembra? Ai, foram meus. Eu fiz de vendas, eu fiz de modelagem. E assim, eu falo que tem vários cursos que eu fiz também online que me ajudaram demais. Inclusive, quando a gente fala com especialistas do Sebrae, eles falam que de todas as dores, digamos assim, que dos empreendedores, tem duas bem importantes: precificação e separar o CNPJ do CPF. Você também teve que lidar com essas dores? Sim, porque até então, pensa, eu como gerente de loja, enfim, você só lidar com o preço final, né? A precificação realmente é algo que impacta, que você tem medo de estar errando e na verdade você tem que colocar aluguel, sistema, maquininha de cartão, você tem que pôr tudo essa questão, né? E a precificação era algo que para mim, assim, vou ser muito sincera, eu fui estudar muito para entender como eu deveria precificar. No começo você se sentia culpada, porque também tem aquela síndrome da impostora que ela fala assim, nossa, eu tô colocando muito caro meu preço, ou então, ai, tô colocando muito barato, ai, não, será que é justo eu cobrar esse valor? Você passou por isso, Adriana? Sim, porque a gente se coloca no lugar da cliente, né? Mas eu fiz um curso na época que era online e o mentor, ele falava muito disso. Não é o preço, é o valor que você põe nas peças. E isso para mim ficou bem latente, assim, em cima do que eu trabalhei. Em que momento você conseguiu separar o CPF do CNPJ? Olha, eu tenho uma contadora muito boa, que não me deixa mentir. Não é fácil, não é fácil. Mas eu acho que com a ajuda de um contador, você tem que ter essa separação, sim. É fundamental para o negócio sobreviver. Sim. Senão você afunda. É verdade. Pensando bem nessa conta, e hoje você faz o quê? Você tira um prolabore, é isso? Hoje a gente tem um prolabore e aí você tira esse prolabore e pensa. Não pode mexer como se fosse CLT. Foi fácil? Às vezes dá aquela vontade, esse mês eu vou fazer alguma coisa. Mas a gente tem que separar a saúde do negócio. Sim, sim. A saúde do negócio. Você lida também, Adriana, com, por exemplo, a gente vê o boom da venda de Natal, por exemplo, de venda do Dia das Mães e outras épocas. E aí janeiro tem aquela baixa, você também vive isso ou não? Para você, o seu cliente, o seu público, ele é bem estável? O meu é estável. O meu público é estável. Eu tenho outras amigas no mesmo segmento que eu, inclusive que tem loja na rua, e falam para mim, Dri, janeiro para mim é péssimo. Eu falo, meu Deus, eu dou graças a Deus, o meu janeiro ele é muito bom. Sim. Eu tenho clientes que buscam por lançamento, eu falo que muito é, Bernardo, que você coloca para o teu cliente. Eu tenho cliente que compra toda semana. Eu tenho cliente que compra a cada 15 dias. Eu tenho cliente que compra todo mês. Então, eu falo que essa questão do criar desejo ajuda muito no seu negócio. E nesse desejo entra a rede social. Entra a rede social. E olha que às vezes eu deixo de postar porque eu não tenho tempo, porque eu sou sozinha. Eu não tenho tempo. Você quem cuida das suas redes sociais? Eu tenho uma pessoa que me ajuda. Mas assim, a maioria da parte é tudo. E como foi ser essa multitarefa, empresária, funcionária de si mesma, você que prepara as araras, você que muitas vezes cuida das redes sociais, você que embala também? Embalo. Você faz tudo, então. Você que envia. Me fala um pouquinho dessa multitarefa, então, Adriana. Às vezes tem cliente que fala assim, Bri, cadê você? Porque eu dou uma sumida. Porque querendo ou não, isso exige tempo. Mas eu falo, gente, não tem preço uma mercadoria chegar na residência da pessoa, como eu vi em uma Fabauru esses dias, e ela falou, o cheio, o bilhete, o presente. Ah, tem todo esse detalhe? Me conta, então, como é esse atendimento online personalizado?
a gente precifica, né? O precificar que é o duro, mas a gente também coloca aquele cheirinho gostoso para identificar a marca, né? A gente manda uma lembrancinha, um mimo, manda uma cartinha, porque a venda, ela tem que ser marcada por algo. O igual todo mundo faz. Então a gente tem que ter esse diferencial. E para esse envio, você, na sua organização de receber os produtos dos fornecedores, atender os clientes, organizar a loja e fazer o envio, tem dias certos ou não? Chegou, tem um pedido hoje, sai hoje, tem outro amanhã. Como que você se organiza? Geralmente pedido em segunda e sexta-feira. Tá. Então eu sempre peço um prazo para eu poder estar enviando. Se Sim. eu tenho mais volume, eu envio no restante da semana. Então, bem organizado para você dar conta dessa rotina e cuidar do filho. Cuidado do filho. Ainda vou almoçar em casa. Aí, consegue almoçar em casa. E hoje, quando você olha para todo esse cenário, né? Aquela Adriana que no começo tinha o sonho de sair de CLT, depois fez aquela compra no cartão de crédito, mas ainda tinha aquele medo. Quem é essa Adriana hoje em relação a 2022, 6 anos depois? 6 anos não, 4, desculpe. Eu falo que a gente cresce muito, né? Quando a gente tem uma prioridade, um propósito, a gente tem que ir muito atrás disso, acreditar nisso, né? Eu tinha muito o propósito de cuidar da minha família, cuidar do meu filho, e assim, esse sonho nasceu no olhar do meu marido, né? Então eu falei, meu Deus, eu preciso honrá-lo, né? Então, hoje eu falo que eu sou uma mulher totalmente diferente do que aquela que estava em 2022, perdida, porque a gente fica no começo do empreender, acho que você entrevista muito empreendedor, você sabe, no começo a pessoa fica muito perdida do que ela vai viver. Sim. Hoje eu falo, Deus, obrigado por cada processo. E a gente vive processos até hoje, né? Sim. O processo não acaba. Termina um, vem outro. Mas eu agradeço a Deus por lá atrás eu ter tido essa coragem, que é um ato de coragem em si mesma, de ter tomado essa decisão. Quando a gente está no mês da mulher, no mês de março, mês que todo mundo fala, né, do quanto é bom, do quanto é importante, do quanto os direitos devem ser preservados e tudo mais. Como você se vê como uma empresária nesse segmento, trabalhando principalmente com mulheres? Como é isso para você? É gratificante. E cada mulher que entra aqui, eu tento mostrar para ela o valor que ela tem. É além da compra, então? Além da compra. O propósito é esse. Vai muito além da compra. E tem valido a pena? Muito. Cada mulher que entra aqui, eu falo que não é sobre comprar. Não tem um livro sobre isso. Não é sobre a compra em si. É sobre o que você acredita, o que você deposita nela. Muito bem. Parabéns pelo seu trabalho. Olha só, e o Ser Empreendedor não para por aqui. Na sequência, você vai acompanhar aí dicas de livros sobre empreendedorismo e, claro, esse mês o destaque para o empreendedorismo feminino. Depois a gente volta com mais Ser Empreendedor. E as dicas começam com Mulheres que Correm com os Lobos, mitos e histórias do arquétipo da mulher selvagem. O livro da analista junguiana norte-americana Clarissa Pinkola Estes não é exatamente sobre empreendedorismo feminino, mas aparece sempre que esse tema é tratado, pois mostra como é possível, após anos de devastação dos instintos e ciclos naturais femininos, restaurar a energia vital das mulheres. A ideia é que das grossas camadas de condicionamento cultural seja possível resgatar novamente a corajosa loba que vive em cada mulher, deixando para trás o esmagamento da natureza instintiva feminina e a sensação de impotência da mulher moderna. Empreendedoras de alta performance, de Andréa Roma, Tatiana Lunca e Vanessa Kotoski. A obra reúne as histórias inspiradoras de 40 mulheres empreendedoras brasileiras. São executivas e empresárias bem-sucedidas, confiantes, determinadas, persistentes e apaixonadas pelo que fazem. O livro também revela estratégias adotadas por elas e que servem de exemplos e ensinamentos para outras mulheres que também queiram se inserir no mundo dos negócios. No livro Unboxing Negócios de Moda, o leitor vai se aprofundar nas principais dimensões dos negócios da moda, o marketing, operações e finanças, correlacionando-as entre si
identificando os fatores críticos de sucesso e conhecendo seus modelos de gestão. Um dos principais setores da economia criativa, a moda gera milhões de empregos na cadeia produtiva e no varejo. Ao mesmo tempo, gerenciar negócios de moda envolve lidar com complexidades incomuns em outros setores. E neste segundo bloco, a gente continua falando de moda casual elegante e falando da força feminina no segmento do vestuário. Olha só, no Brasil, cerca de 87% dos 1,3 milhão de profissionais que atuam nesse setor, nós temos aí mulheres que atuam com o vestuário, ou seja, 8% dos MEIs no Brasil em geral atuam no comércio varejista, em grande parte mulheres. A Jaira também tem uma história parecida com a da Adriana, de sair do CLT e trabalhar com a venda de roupas e acessórios. E olha só, a história dela começou de uma maneira em que ela ainda era CLT e começou a permear esse mercado. É isso mesmo, Jaira? Me conta. É isso mesmo. Eu era CLT e eu comecei a trabalhar com lingerie, vendia dentro da empresa mesmo. E em 2023 eu fui demitida. Você já morava em Campinas ou ainda não? Já morava em Campinas. Tá. Eu estou em Campinas desde 2014. Eu sou uma nordestina que sou apaixonada por Campinas. Então, e aí eu já trabalhava, né? Começou ali no meado de 2022 para 2023, aí em 2023 eu fui demitida. Então, eu foquei só na loja, era só online dentro de um quarto do apartamento onde eu moro. Lingerie até então? Lingerie até então. Tá. E aí as mulheres começaram a pedir uma blusinha, começou a pedir um conjunto fitness, então eu passei por toda essa etapa. Lingerie, a blusa e o fitness, até onde o pessoal começou a pedir roupa. E aí eu vi que a moda, né, em si, ela te dá, ela te alavanca, né, porque todo mundo quer realmente uma blusa. Todos os dias você vende uma blusa. E com a blusa vem a calça, vem o conjunto, que hoje está super em alta, enfim. E eu saí aí voltei para o CLT, não satisfeita, né, assim, porque é muito desafiador você ser empreendedor, né. Mas no começo, por que essa questão de eu preciso voltar para o CLT, eu preciso ter uma segurança, era isso? Era isso, a segurança que a gente acha, né, que o salário fixo dá. Entendi. Então, assim, na época você ganhava quanto? Na época eu ganhava em meia ali quase uns 3 mil. Tá. E aí eu voltei para o CLT, né, por muita teimosia eu acredito, e eu acredito também porque assim, agora que eu estou dando conta que a vida do empreendedor é uma vida solitária. Então, hoje eu tenho um apoio, vamos supor, na época que eu voltei para o CLT, pode falar? Claro! O meu esposo, ele não me apoiava. Não é que ele não te apoiava a ser empreendedora ou a ser CLT? Ele não me apoiava assim, em sair do CLT, né, pela questão até financeira, né? Medo também, será? Medo. Porque a gente vem de uma cultura que nem sempre empreender era para todos. Sim. Era para poucos. Sim, e assim, vem daquela cultura assim, como que isso vai acontecer, sabe? Eu não tenho essa condição de manter tudo agora. E aí eu voltei para o CLT. Passei menos 1 ano e pouco, saí do CLT de novo. Só que agora com o apoio dele. Ele sai, que eu sei que vai dar certo, que é isso que você gosta, você ama fazer. Porque quando você voltou para o CLT, você abandonou as vendas ou você ainda continuou? Continuei as vendas. Como renda extra? Como renda extra. E aí eu consegui ver que os 3 mil que eu ganhava na empresa, ficando lá 8 horas trabalhando, eu estava conseguindo fazer em vendas. Em horas vagas. Em horas vagas, entende? E aí eu comecei novamente, eu disse, Deus, o Senhor vai me dar uma direção com isso, né? Sempre assim, com muita fé, com muita determinação, e eu fui orando ao Senhor e até que Deus falou, sai. Foi assim, foi direção real de Deus isso. Sim. E aí é onde entra, como que você sabe que foi uma direção de Deus?
Porque eu falei, Deus, eu tenho certeza que quando for da tua direção, o meu esposo ele vai me apoiar de uma tal forma inexplicável, e assim tem sido, né? Então, aí eu saí, continuei em casa, no online mesmo. Isso era quando, mais ou menos? E isso foi agora, já 2025. 2025. Sim, 2025, eu ainda era online, só em casa, né? Mas aí já abriu o MEI ou não? Já tinha o MEI, eu era em casa, eu abri o MEI em 2023. 2023. Em agosto de 2023. Sim. E aí, saí de dentro de casa para uma sala comercial, aqui no Quando? prédio. O ano passado? O ano passado. Ah, então teve esse, digamos que esse passo a passo. Sim. Saiu do CLT, ficou um tempo trabalhando em casa, mas casa. aí você levava os clientes na sua casa? Levava cliente na minha casa. E aí, com o fluxo, né, foi aumentando, aí eu disse, não tá bacana esse negócio. Por mais que eu dividisse o espaço, eu tinha um quarto que era específico, a cliente chegava, eu trancava, mas não era a mesma coisa, estava ficando desconfortável, sabe? Então eu disse... Mas aí estava ficando desconfortável para sua família ou desconfortável para você como empresária, como empreendedora, nos objetivos que você tinha para o seu negócio? Como os dois. Porque às vezes a cliente chegava e falava, ai, tô indo aí. Aí eu tinha que dizer para o meu marido, ó, vai pro quarto que tá chegando o cliente. Porque passava pela sala para ir até o quarto. Certo. E também como empresária. Porque as pessoas entravam no Instagram e perguntavam, onde é a sua loja? Quando eu dizia, não tenho loja física ainda, esse foi um dos maiores pontos que me levou a ter um espaço físico. Ah, o online está muito em alta. Aí está, eu continuo no online. Vou até abrir o meu site agora. Mas o físico, ele atrai, a cliente quer vir, quer provar. Então, quando a cliente entrava no Instagram, onde é a sua loja? Porque dentro do quarto que eu tinha, era assim, parecia, é igual que você está vendo aqui. Parecia uma loja. Então, todo mundo achava que eu tinha uma loja física, mesmo sendo online. Eu montei a estrutura como física. Mas você acha que quando você dizia a loja é na minha casa, algumas pessoas desistiam de ir até lá? Muito. Algumas diziam assim, ah, então tá bom. Tá. Aí você já recebeu o recado. Eu dizia, ah, então tá bom. Eu falava, também eu atendo a domicílio, se você quiser eu posso ir até você. Ah, então tá bom. Esse tá bom, aí as pessoas, ah, mas você insiste. Sim, eu te chamava novamente, mas não, qualquer hora eu vou aí. Mas não é a mesma coisa de anunciar. E outra coisa que te prende um pouco quando você tem algo dentro da sua casa. Não, você não pode anunciar o endereço. Hoje, Entendi. eu consigo anunciar o endereço da minha localização. Correto. Como aonde eu morava, que é um residencial, eu não posso anunciar. Então, tudo isso me prendia um pouco, né? Assim, as pessoas de procurar, de ser mais visível. Né? Mas aí, com tudo isso, em que momento você disse, é a hora de ter o meu espaço, que aí você foi primeiro para essa sala comercial? Eu moro nessa região aqui do Botafogo já faz uns 10 anos. E eu sempre quis ter algo nessa região. E assim, mas por que aqui? Por que não no Cambuí? Eu gosto daqui, dessa região. E aí eu comecei a procurar. A princípio eu queria algo porta para rua, mas não encontrava. E aí um certo dia eu vindo da academia, passei nesse prédio, perguntei, nossa, aqui tem alguma coisa para alugar e tal? Nossa, aqui sempre tem sala. Mas eu nunca imaginei uma loja em uma sala comercial, né? E aí deu certo. Entrei em contato com as pessoas e eu abri a minha primeira loja foi na sala comercial, né? As pessoas já começaram a vir. Começaram a vir, porque aí você já consegue anunciar a sua localização, é diferente. Nossa, agora ela tem um espaço onde eu posso ir realmente sem precisar, como é que eu posso falar? Ela falar que é na casa dela, sabe? Ou então... Mas o que você faz? Você primeiro faz algum uso de rede social e aí pelas redes sociais é que as pessoas se interessam a conhecer o espaço físico, é assim? Sim, geralmente assim. A gente está trabalhando muito o Instagram, né? Porque hoje o online está muito em alta. A rede social é tudo. Por mais que você hoje tenha um espaço físico, ainda o online está muito em alta. Então, assim, tudo que você trabalha na rede social, ela atrai, né? Eu falo que hoje, o que é que você mais tem que focar? Marketing e vendas. E aonde você foca isso? Se você só grava aqui e fica para você, não vai. Então, assim, você tem que expandir isso. E hoje a maior rede, né, que a gente tem é o Instagram, né? E outras redes sociais. Quem faz isso para você? Eu faço tudo sozinha. Faz tudo? Posta, vende. Tudo. Você também vende por encomenda, por exemplo...
por Sedex ou por Sim. Mercado Livre, usando essas plataformas? Não, Mercado Livre não. Tá. Mas eu faço envio para Campinas, região e todo o Brasil. Inclusive, envio bastante para o Nordeste. Para o Nordeste? Para o Nordeste. Eu tenho clientes, como eu sou nordestina, né? Então, Sim. assim, eu tenho cliente de lá do Nordeste, Pernambuco, Maranhão, então eu faço muito. E aqui na região de Campinas também, eu tenho bastante cliente. Mas aí, Jaira, você disse, comecei com lingerie, depois comecei a vender moda fitness. Em que momento o seu negócio se consolidou nesse modelo de moda casual elegante? Eu acredito que as pessoas, sempre que eu vou pegar eu como exemplo mesmo, mas quando eu chego em algum lugar, nossa, que roupa bacana. Para você ter ideia, eu já cheguei a vender roupa minha de uso. Da pessoa gostar e eu falar, não tenho mais, foi de uma coleção antiga. Então eu quero. E eu tirar, assim, tá no guarda-roupa passado e vender. Já fiz isso várias vezes, a pessoa gostar e eu tenho que vender. Em que momento se consolidou isso? Assim, eu acredito que o meu desempenho, assim, foi muito. Eu não desisti. E não desisto nunca, sabe? Eu falo que a mulher em si, ela tem uma força que é assim inexplicável. Eu falo que a gente, mulher, é algo assim do sobrenatural. Eu não tenho palavra para descrever a nossa força, sabe? Sim. Não tenho, de verdade. E eu tiro por mim mesma, assim, e quando a gente sai para fazer compra, principalmente em São Paulo, é uma loucura. Quem vai para São Paulo sabe como é, sabe? A correria que é. Às vezes você vai de carro, às vezes você vai de ônibus, varia muito. Eu tenho essas duas. Mas e aí, em São Paulo, você já tem os fornecedores que você sempre vai, ou você faz muitas vezes uma busca para conhecer o mercado lá? Como é essa seleção das peças que você traz? Inclusive você aí de casa tá vendo, você tem essa questão também de estar antenada com a moda e também procurar, inclusive você estava me mostrando ali, a questão do tecido, detalhe. Sim. Me fala um pouquinho desse cuidado seu. Geralmente eu faço uma curadoria assim muito bacana, assim, muito sutil, eu falo. Porque eu sou da área da qualidade. Então eu gosto dos detalhes, acabamento impecável, eu sempre falo sobre isso. Um tecido que realmente fique confortável para a minha cliente. Então, assim, eu já tenho uns fornecedores fixos ali, que eu vou lá e compro, mas geralmente eu vou para São Paulo e faço aquela busca, porque está surgindo sempre mais. E você vai procurando ali, até mesmo para a questão de precificação, para você trazer o melhor para o seu cliente, trazer qualidade, mas também com um preço a qual ele consiga enxergar a qualidade e o custo-benefício. Sim. Então, eu busco muito isso. Tenho os fixos já, tanto em São Paulo, ali no Brás, como Bom Retiro, essas lojas, mas estou sempre buscando fornecedores novos, que tá sempre surgindo. Sim. Eu falo que cada vez que você vai em São Paulo, se tinha 10 lojas, vai ter 20. É uma loucura. Você me contou, inclusive, que essa loja em que nós estamos, recentemente você mudou para esse espaço. Como foi essa decisão de sair dessa sala comercial para uma loja agora que, inclusive, voltada para a rua, né? Sim. Quer dizer, um pouco mais atrativa e tudo mais. Me conta. Essa saída surgiu assim. Estava muito desafiador na sala comercial, por mais que eu estivesse ali no marketing fazendo, mas como a gente falou agora há pouco, eu faço tudo sozinha, exatamente tudo. De sistema, de marketing, de venda, atendimento, tudo. E quando surgiu essa sala, as mesmas pessoas que eu aluguei a sala, surgiu uma loja lá embaixo, eu lembrei de você. Eu disse, sério? Sério. E a princípio eu disse não, né? Como eu falei, a princípio eu disse não e elas falaram, mas é para ser para você. Eu disse, não dá. Porque envolvia valores, né? Muito alto. Alto. E eu disse, olha, eu não estou em condições de perder, e eu acredito que o dono da sala também não. Enfim, passou ali uns dias e ela me mandou mensagem novamente. A dona da sala? As meninas da imobiliária. Tá. E aí, e uma certa vez, eu estava, 2 dias depois, eu orei ao Senhor, eu falei, Deus, mas como? 3 meses eu estou nessa sala e eu vou ter que sair? Isso aqui foi do Senhor, os detalhes e todas as coisas. E o Senhor falou para mim sobre conexão. E aí eu fui orar em cima disso, né?
O que seria essa conexão? Deus, ele te coloca em ambientes a qual ele vai elevar o seu nível. Sim. E você sozinha, você muitas das vezes, se eu tivesse em casa, eu não tinha conhecido essas pessoas, entende? Sim. Se eu tivesse em casa, eu não tinha tido esse contato, essa conexão, onde assim que surgiu, a primeira pessoa que elas lembraram foi eu. Mas mesmo assim eu disse não. E dias depois ela falou, Jaira, eu entendo que a questão é a financeira e tal, mas a gente entrou em contato com o proprietário da sua sala, contamos a situação e ele entendeu que para o seu negócio é mais viável lá embaixo, na loja a qual que eu estou agora. E a proposta foi muito boa. Eu disse, olha, sendo assim eu vou pensar ainda, né? E conversar com meu marido. E aí fui conversar com meu marido e, enfim, deu certo. E a gente mudou, foi muito rápido assim. A gente mudou no dia 20 de fevereiro. Tem agora, vai fazer menos de um mês, né, que estamos aqui. Sim. E ainda na organização, nos detalhes para fazer a inauguração. E essa foi uma decisão, assim, confesso para você, mais desafiadora ainda. Por quê? Eu acredito que, assim, agora eu estou realmente em um ambiente a qual eu me via, porta para a rua, vai ter placa, vai ter tudo, mas, como eu falei, volto a repetir, a vida do empreendedor é muito solitária, e como eu ainda faço tudo sozinha, é muito desafiador. Mas você consegue, por exemplo, se organizar no sentido, como você trabalha sozinha, eu preciso sair, eu preciso me alimentar, ou você, por enquanto, está fazendo tudo aqui? Por enquanto, até porque eu moro aqui próximo, eu trago minha alimentação, sabe, para não ter... como eu falei, eu tenho um cliente hoje, mas que vem... Você pode me atender a meio-dia e meio? Posso. Cliente agendado. É. Mas o intuito é que quem estiver passando na rua também vai poder entrar. Vai poder entrar, exatamente. Mas quando eu falo assim, que ela fala meio-dia e meio, que é o horário que ela tem para vir na loja, sabe, independente. Eu digo, consigo. Eu tenho um cliente que fala, eu posso ir aí às 18h30? É o horário da loja, então qualquer pessoa vai estar aqui. A então, loja assim, fica aberta até que horas? Até às 19h. Até às 19h. E aos sábados? Aos sábados, geralmente, até às 15h. Tá. Jaira, a nossa entrevista está acabando. Me fala um pouquinho sobre uma questão. Quem é a Jaira que começou a vender as lingeries lá em casa e hoje a Jaira que está aqui nessa loja, com essa moda casual elegante e que tem ainda, pelo jeito, bastante objetivos que não vai parar por aqui, é isso mesmo? É isso mesmo. Eu sou uma apaixonada pelo público feminino, amo trabalhar com o público feminino. É algo assim, desde sempre. No Nordeste eu era cabeleireira, tinha um salão de feminino específico, assim, muito conhecida. Então, esse contato, eu falo que a Jaira Barros não é só sobre vendas, tem um propósito por trás disso, né? E eu sou cristã, aonde eu não gravo porque eu acho que é muito particular, mas chega pessoas aqui que às vezes não vêm comprar. Elas vêm conversar? Vêm conversar, vêm ouvir uma palavra, vêm pedir oração. Essa é a Jaira Barros, sabe? Então, assim, o meu propósito é vender, eu preciso vender. Mas eu atendo pessoas aqui que às vezes não vêm comprar. E às vezes compra porque gostou da conversa, saiu mais leve. E eu digo que é isso. A Jaira Barros é uma apaixonada pelo público feminino, hoje trabalhando com moda. E eu me realizo quando eu vejo mulheres bem vestidas. Sabe, que quando elas põem a roupa no corpo e dizem, meu Deus, eu nunca imaginei, sabe? Então, assim, é algo para mim, assim, me realiza. É algo assim que realmente me realiza, vestir mulheres assim bem, ficar elegante. Às vezes até o básico, eu coloco uma básica com um jeans e algum acessório, alguma coisa, aquilo já me realiza demais. Eu amo, de verdade, trabalhar com o público feminino, independente de idade. Sabe? Porque a gente está muito focado assim. Eu não trabalho com modinha, mas eu tenho clientes aqui de 20 anos e eu tenho clientes aqui de 70 anos. Que vêm e se vestem muito bem. A moda casual elegante atende todos esses públicos, atende, né? Todo esse público, porque você não tem só a modinha para a menina de 20. Não, eu tenho um cliente aqui de 70 anos mesmo. E que já eu estou indo na loja, sabe? Vem, escolhe, se sente bem. Então isso para mim é muito satisfatório. Muito mesmo, assim. E eu tenho certeza que isso aqui é só o começo. É para quem começou em casa,
atendendo de casa em casa, eu ia com malas, né? Então, para mim, isso aqui é só o começo. E hoje, de fato, eu enxergo que o meu sonho, aos poucos, porque não é o nosso tempo, né? Não é o nosso tempo. Às vezes, assim, estressante, a gente quer as coisas tudo para ontem, mas eu acredito que aos poucos as coisas vão indo para o seu devido lugar e vai acontecer. Eu tenho certeza disso, eu não tenho dúvida que no momento certo, assim, vai estourar, o que ainda está... E o que é esse estourar para você? Eu quero ser conhecida, eu sempre falei isso, sabe? Mas não é conhecida, como é que eu posso usar a palavra? Eu quero que as pessoas vejam quem é a Jaira Barros por trás da Jaira Barros Moda. O propósito que tem por isso, sabe? De ter mulheres felizes, mulheres bem posicionadas, mulheres curadas no seu interior, porque eu trabalho isso, sabe? Então, assim, eu faço ministrações com isso, então, para mim, isso não tem preço. Mulheres curadas, mulheres saradas, onde elas vão entender que elas têm um espaço. Tá certo, sabe? então. É isso. Muito obrigada, então. Eu que agradeço. Olha só, e o Ser Empreendedor fica por aqui. Lembrando que todo domingo a gente tem a estreia de um novo programa às 5h15 da tarde. Os nossos programas também ficam disponíveis no canal do YouTube da TV Câmara Campinas. E claro, você pode nos seguir nas redes sociais da TV Câmara Campinas. E até um próximo Ser Empreendedor.